Animados? Eu ia soltar um vídeo aqui, mas o Luiz falou muito. Tô brincando. Ele estava dando testemunho da mulher cara dele, viu? Marido bom tem mulher cara, né? Tu sabe, né? E mulher boa é mulher cara. As irmãs tinham que me dar moral agora, mas não vou falar mais. Mulher boa é mulher cara. Vou falar pela última vez para ficar fechado aqui. Mulher boa é mulher cara. Esses dias um irmão veio meio triste falar comigo. Ele falou: pastor, não aguento mais minha mulher é muito cara. Falei: que a mulher é barata, irmão? Mulher boa é mulher cara. E todo homem aguenta a mulher que tem. Fala para esse macho que está perto de você: todo homem aguenta a mulher que tem. Não estou aguentando. Vai parar de ser homem, irmão? Homem que é homem aguenta a mulher que tem, aguenta os filhos que tem, aguenta a casa que tem. E você veio hoje pensando: estou pensando em largar minha casa. Quem tem que largar a tua casa é o diabo que está dominando a tua mente. Homem fica, banca a casa e tem mulher cara. Ô glória! É ou não é? Hoje a gente está começando essa série nova, Responsáveis. Diga alto: quem não está cuidando está matando. Bate no ombro dos dois perto de você e fala: se ligou? Amém ou não amém? Eu estava pensando como a gente ia começar essa série pregando aqui. Fiquei pensando mesmo. Hoje eu vim para casa, vim para a igreja. Tá muito ruim esse microfone, irmão. Continua assim que vai ficar melhor. Tá ruim demais. E aí eu fui para casa preocupado com a mensagem mesmo. Eu cheguei em casa. Geralmente a Priscila, quando tá para pregar aqui, quem conhece a Priscila sabe, é um sofrimento. Porque a Priscila, até você ouvir a Priscila pregar no domingo à noite, ela prega a mensagem para todo mundo que ela encontra. As pessoas que sofrem se manifestando. Então você encontra com a Priscila, olha isso aqui. Aí, Léo, imagina quem está casado com a Priscila. Aí ela diz que eu sou impaciente, que eu não tenho paciência com ela, que eu não quero ouvir ela. Mas na verdade, irmão, ninguém aguenta. Mas pela primeira vez em quase 10 anos de casado, valeu a pena ouvir a Priscila. Eu estava pensando o que eu ia pregar. Cheguei em casa, ela começou a falar o que Deus tinha falado com ela. Foi tão de Deus o que Deus tinha falado com ela, que enquanto ela falava do que Deus tinha falado com ela, Deus falou comigo: estou falando contigo para tu falar com a igreja. Entendeu? Então o que eu vou pregar para você essa noite, na primeira mensagem da série Responsáveis, é a mensagem que Deus falou com a Priscila para falar comigo, para me falar com você. Então fala alto: Deus falou com a Priscila para falar com o pastor, para falar para mim. Porque quando Deus quer falar, é assim. Ele fala com um para falar com o outro, para falar com o outro. Não, vou fazer igual o pregador pentecostal. Você não entendeu. Repete comigo aqui: você não entendeu. Deus fala com um para falar com o outro, para falar comigo. Fala para esse irmão: tema da mensagem. O Deus que falou com um para falar com o outro, para falar comigo. Aplaude isso não. Não aplaude isso não, tô brincando. Tô assim. O que eu vou pregar hoje foi tão de Deus. Enquanto a Priscila está falando, Deus me deu o tema, Deus me deu o resto da mensagem. Foi lindo. Se vai dar certo ou não, saberemos aqui. Mas que meu coração ardeu por essa palavra, ardeu mesmo. Fala alto: 2 responsabilidades. Uma posição, uma consequência. Pega na mão de alguém que está perto de você: pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu. Quem mandou tu vir para a igreja? Se o irmão tiver com cara de encosto, não pega não. Mas se tiver com cara de crente, gente boa, pega que dá até sorte. Segura firme nesse irmão e fala assim: 2 responsabilidades. Uma posição, uma consequência. Não, fala como quem frequenta o pastoral e é forte, cheio de Deus, e fala alto. Diga: 2 responsabilidades.
Uma posição. Uma consequência. Quantas responsabilidades? Ok. Quando Deus começou a falar comigo sobre essa questão de a gente assumir responsabilidades, você vai concordar comigo, a gente está num tempo difícil. A gente está num tempo que tem gente sendo preso porque não dá leite para filho. Você entende? Alguém, um cara, um homem que está preso porque não conseguiu pagar pensão para os filhos que fez. A gente está vivendo num tempo onde os valores estão quebrados, amassados, e tudo que tem a ver com responsabilidade é loucura. Às vezes eu vejo vídeos na internet, eu nem me interesso pelo vídeo, eu vou logo nos comentários. Porque os comentários é o lugar do ouro. O ouro está lá, nos comentários. Você vê o que a massa bruta está pensando. E é incrível como tem gente de verdade que topa coisas absurdas e que apoia loucura. Você vê um filho rejeitando um pai e logo alguém aparece embaixo. Estou contigo. Você vê uma mãe agredindo um filho, logo aparece alguém. Você vê um marido largando a família para viver o sonho da velhice de ter uma família nova e largando a mulher que ralou com ele, e logo aparece alguém embaixo. Seja feliz e Deus te abençoe. Olha aí, não demora muito, a gente vai ver gente apoiando de tudo e todos. E quando a gente propõe isso, me deixa muito feliz. Eu queria que você celebrasse, porque a igreja está cheia de gente que vem para um culto onde saberia que ouvir sobre responsabilidade. Que coisa boa que a Vinde encheu hoje com gente que quer assumir responsabilidade e cumprir responsabilidade para celebrar mesmo. Porque vão tentar colocar sobre a gente que a gente não quer responsabilidade. Pode até ser que tem muita coisa da tua vida que você não sabe mesmo. Mas você entendeu que a estação que a gente está vindo é uma estação, não que Deus quer apenas que eu assuma a responsabilidade, mas Deus quer dar para a gente autoridade. E autoridade é a consequência de gente que se responsabiliza. Sobre duas responsabilidades só que eu quero destacar hoje, no primeiro dia dessa série. A primeira é que você precisa se responsabilizar por tudo que você ouviu de Deus. A segunda é que você precisa se responsabilizar por tudo aquilo que Deus te entregou. Você consegue dizer isso alto? Se responsabilize por tudo que você ouviu de Deus. Fala, se responsabilize por tudo que Deus te entregou. A Vinde é um lugar maneiro demais. Eu gosto da Vinde. Você pega... Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, caramba, eu maratonei o YouTube da Vinde, o canal do YouTube da Vinde, e fiquei encantado. Todo mundo prega bem. Pastor, eu não ouvi um mal. Todo mundo com a palavra bacana, todo mundo falando bem. Nossa, como é uma bênção e como Deus falou comigo enquanto eu ouvia aquelas mensagens. Eu nem sempre congreguei em igreja de palavra boa. Tinha igreja que, na festa talvez, aquela festa uma vez por ano, ou então um acontecimento meteórico, assim, acontecia um eclipse, passava um pregador naquela semana na igreja e era legal demais. Mas a gente é muito beneficiado por isso. A gente tem uma igreja com grandes pregadores, com gente que prega, e toda hora Deus está falando com a gente, está falando mesmo. E aí é para começar a pensar, porque se Deus está falando tanto com a gente, não era para a vida de muita gente aqui estar melhor? Às vezes eu ouço testemunhos e ao mesmo tempo que eu fico feliz ouvindo testemunho de gente que está aqui um ano e 6 meses, um ano e 2 meses, eu fico todo feliz com alguém que chegou ontem e já mudou de vida agora. Mas ao mesmo tempo isso me intriga a alma e me dá um desespero. Como pode alguém que tem o mesmo pastor, congrega na mesma igreja, ouve a mesma mensagem e a vida é uma potoca? Se eu perguntar aqui essa noite, quem tem promessa de Deus, as mãos se levantarão. Deus já falou com você alguma promessa? Você já ouviu de Deus alguma promessa a respeito de você? Levanta a mão para me ver aqui. Eu carrego promessas de Deus. Levanta a mão, não tenha medo disso. Levanta a mão mais alto se você puder. Olha como a gente está com uma igreja cheia, um auditório cheio de gente que ouviu Deus. Não foi o diabo não, ouviu Deus fazer promessa para eles. Isso é poderoso. Mas escuta, Deus mente, engana, trapaceia, ilude as pessoas. Dá para confiar em tudo que Deus fala? Se Deus falou com você e foi Ele mesmo que fez, por que você não está vivendo? Porque a pergunta sequencial deveria ser essa. Não, eu ouvi Deus falar comigo sobre suas promessas. A segunda pergunta é, se você ouviu, por que não está vivendo?
maioria da gente vai dizer, não, porque Deus está preparando. Outros vão dizer, porque a batalha está travada, porque não é tempo ainda. Mas na verdade, a maioria de nós tem um problema grave. Só ouve. No primeiro pastoral, a gente habitou em Tiago 1:8. A gente ouviu lá, quando a gente leu 8. Quando a gente leu ali, ficou 3 dias no pastoral. Antes de a gente pensar em ser tardio no falar, tardio no irar-se, a gente ouviu um mandamento ali que nos preparava para ter um ouvido pronto para ouvir. Ouvir é marca de sucesso na Bíblia. Um bom ouvinte é o cara bem sucedido. O cara que está preparado para ouvir é o cara que vai ter domínio na língua, vai ter domínio no comportamento e vai arrebentar. E não é só na Bíblia, não, é na igreja. Os bons ouvintes aqui estão prosperando, os bons ouvintes aqui estão trazendo seus filhos e a sua família está sendo salva. Os bons ouvintes estão olhando para dentro de si e fazendo uma retrospectiva rápida, eles conseguem perceber o quanto Deus mudou eles de ontem para hoje. Porque tem um mistério no que eu ouço e o que eu faço com aquilo que eu ouço. E Deus está gritando para alguém aqui essa noite. O teu problema não foi me ouvir, o teu problema é que você é um irresponsável com aquilo que você ouviu de mim. E amigo, eu não estou falando daquilo que você ouviu da tua mãe. Essa noite eu não vim aqui falar daquilo que você ouviu do teu pai. Eu não vim falar do que você ouviu de um professor na época de escola ou de faculdade. E eu vou ser sincero, quantos conselhos bons que meu pai me serve ainda hoje, quantos conselhos bons da minha mãe ainda me serve, quantos conselhos bons que eu recebi de professores ao longo da vida. Mas não, essa noite essa conversa não é sobre o que você ouviu de outras pessoas. Essa noite essa conversa é o que você ouviu de Deus. E eu não estou falando aqui também sobre um ouvido enfermo. Eu não estou falando aqui sobre um ouvido que não ouviu. Eu estou falando para alguém que ouviu Deus e tem certeza que ouviu, mas logo depois o que você fez com o que ouviu? Nada. Isso tem nome: irresponsável. Como pode alguém ouvir a voz de Deus e continuar na vida que você está? Como pode alguém ouvir a voz de Deus e continuar mau caráter? Como pode alguém ouvir a voz de Deus e continuar bandido, safadinho, canalha? Como pode alguém ouvir a voz de Deus e não se alinhar a ela? Ah, sacode esse irmão e fala, eu sei que é difícil dar glória, mas Deus está falando contigo. Não, você precisa ser responsável com aquilo que você ouviu. Cara, às vezes eu encontro com gente, deve ter aqui um monte de gente afastada da igreja. E quando eu terminar esse culto, a gente vai perguntar para esse cara, quem te trouxe aqui? Ele vai dizer, Deus. Você vai perguntar para esse cara afastado que está aqui hoje no auditório, vai perguntar para ele, está afastado? Estou afastado, desviado, no pecado. Escuta, Deus falou contigo hoje? Sabe quem a gente vai ouvir dessa pessoa? Sim, Deus falou comigo. Desviado, no pecado, longe de Deus, longe da igreja, sem tomar ceia, fora de comunhão. Deus falou contigo? Ele vai dizer, não, Deus falou comigo. E você quer ouvir a verdade? Deus falou mesmo. E tem gente que vai ouvir aqui e vai continuar uma vida de aliança quebrada e quebrando princípio, porque o problema desse cara não é um Deus que fala com ele. É que ele não tem responsabilidade com o que ouviu da boca de Deus. Você acha de verdade que, para mim, essa mensagem vai ser avaliada pelo quanto de pessoas que vão dar crédito ao que eu falei? Não, meu compromisso hoje aqui, e o sucesso que eu carrego não é você me ouvir. O sucesso que eu carrego é quando esse culto terminar, eu ir para casa sabendo que eu falei tudo que eu tinha que falar, e agora sobre você pesa outra coisa, juízo, porque Deus já falou. Você entende que tem um montão de gente na igreja indo para o culto dizendo, fala comigo hoje? Você conhece gente que vai para a igreja que tem revelação e gosta muito de ir para a igreja de revelação, e tem mesmo, Deus tem os seus profetas. Você acha de verdade que esse cara que está indo lá ouvir uma profecia, ele não tem uma profecia? Ele não carrega nada, Deus não falou nada com ele, e ele fica lá implorando Deus para falar de novo, quando na verdade você não precisava ouvir Deus de novo, você precisava ser responsável com aquilo que você já ouviu. Ah, fala para alguém que está perto de você, Deus não precisa falar nada com você de novo, você só precisa ser responsável com aquilo que você ouviu.
Fala alto. Eu não preciso ouvir nada novo. Eu preciso ser responsável com aquilo que eu já ouvi. Fala para mim, Deus falou contigo ou não? Não falou contigo? Sim ou não? Então seja responsável, pô. A gente é uma igreja para não crentes. Eu não quero, se você é um cara que gosta de frequentar a igreja com cara de crente, pastor com cara de crente, culto com cara de crente, não é a Vinde. A Vinde não é essa igreja. A Vinde, ela tem um propósito. Gente não crente. Gente não crente. A gente ama. Por isso que nessa igreja tem de tudo num culto de domingo. Você vai ver casal gay, você vai ver maçom, você vai ver umbandista, você vai ver católico, você vai ver tudo que é tipo de gente. O que você gosta, você vai achar milícia, você vai achar bandido. É a Vinde. Você vai chegar aqui e vai ver um som alto, você vai ver luz batendo na tua cara. Meu Deus, a luz está na minha cara, é na tua cara mesmo que ela vai bater. Meu Deus, eu não sei se eu estou numa igreja ou numa boate. Espera, ouve a pregação e depois me diz se na boate. Se na boate fala de Jesus, se na boate apresenta Jesus, calma. Não se engane com a parede preta, não se engane com a luz, não se engane com a fumaça. Mas a grande verdade é que a gente tem um perfil mesmo. E esse perfil é dizer para esse cara, sem Deus, que existe um lugar que ele pode conhecer Deus e vai conhecer mesmo. Mas escuta, a ideia disso aqui em Deus é que eu entre para cá e a gente seja responsável com aquilo que a gente está ouvindo, cara. Você entrou aqui hoje, já era, agora sobre você, juízo. Porque agora você já ouviu. E agora sobre você, o que você vai decidir fazer tem a ver com destinos eternos. Decisões eternas. Deus falou comigo, ok. Ao mesmo tempo que você se alegra por ter se arrepiado, eu quero trazer temor sobre você, porque sobre você agora é juízo. E Deus está olhando para você e está dizendo assim, ouviu? Agora pratica. Ouviu? Agora viva. Ouviu? Agora se alinhe. Ouviu? Agora seja. E não é isso que eu preciso? Ouvir. É poderoso quando Deus aparece no cenário sem forma e vazio e diz, haja. Eu não sei aonde estava o vazio, mas quando ele ouviu, eu nem sei onde estava a trevas, muito menos onde estava a luz. Mas pensa no negócio inteligente, a luz. Quando Deus disse, haja luz, eu nem sei se a luz existia, mas ela deu o jeito dela e apareceu. Porque quando Deus fala, você precisa obedecer. A gente apitou em Mateus 13, naquela época, a gente falou da parábola do semeador. E quando você lê a parábola do semeador, a história é aquela que Jesus contou. O semeador sai a semear, parte da semente cai na beira do caminho, vem aves e rouba. Outra parte cai entre pedras, não cria raiz, as pedras não deixam, depois morre. Outra, a terceira terra é entre espinhos, e quando ela começa a crescer, o espinhadeiro, os espinhos vêm e sufocam e morre sufocado. Até que tem uma última terra, que tem a ver com uma terra que produz a 30, 60, 100 por 1. Essa terra tem a ver com ouvidos, e Jesus disse para isso, ele disse, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. E é incrível como tem gente que está na igreja, mas não está na igreja. Que ouviu, mas não ouviu, porque esse cara não percebeu que conhecimento que não gera comportamento é conhecimento inútil. Deus não quer que eu ouça, Deus quer que eu pratique o que eu ouvi da boca dele. Você acha de verdade que Deus está revirando teus pecados para dizer que você é pecador? Não, Ele está revirando teus pecados para dizer que existe um sangue que te lava desse pecado, e existe um Salvador que é poderoso para restaurar a tua vida e dar um tempo novo para você. 4 tipos de ouvido. A que cai no chão e as aves roubam é o próprio diabo. É gente que ouve Deus e o diabo. Quem ouve Deus e diabo, quando o culto terminar, ele já não ouve mais ninguém. Ao mesmo tempo que ele está aqui ouvindo Deus, daqui a pouco ele para ali, o diabo diz alguma coisa e aquilo que ele ouviu de Deus logo é roubado. Outro grupo é aquela gente que ouve Deus e o mundo. E o cara que ouve Deus e o mundo, ele não consegue ser profundo, entende?
Terceiro é aquele cara que ouve Deus, mas ouve superficialmente. Deus nunca é profundo nele. Profundo é uma série de Netflix, profundo é a vida dos outros, profundo é BBB, profundo é alguma coisa estranha. Deus nunca fica profundo nele, porque ele ouve Deus até certo ponto. Quando ele vê que Deus está revirando a vida dele, ele tampa os ouvidos e fala: não fala mais comigo não. Não fala mais comigo porque eu estou mudando, não fala mais comigo porque eu estou criando caráter, não fala mais comigo porque eu estou tomando vergonha na cara, não fala mais comigo porque eu estou ficando doido. Fala assim. Fala para esse irmão: tira esse tampão do ouvido e ouça tudo. O responsável ele só quer ouvir uma coisa: o que Deus tem para mim. Fala para alguém perto de você: quem ouve obedece. Não, fala com vontade: quem ouve obedece. Você já leu Isaías 1,19 alguma vez na vida? Já leu Isaías 1,19 alguma vez? Lê comigo aqui. Olha esse texto. Muito bom. Esse mesmo, é. Se quiserdes, e me o quê? Ah, fala alto. Se quiserdes, querer e não ouvir não é querer. Os que querem, ouvem. E ouvir na Bíblia é obedecer. Você quer? Então obedece. E coma o melhor dessa terra. Você quer? Então obedeça. E coma o melhor dessa terra. Você quer? Então obedeça e come o melhor dessa terra. O quanto de gente que tem uma vida arrebentada e está apanhando pior do que burro velho. E não é porque Deus não quer que ele coma o melhor dessa terra, porque ele não quer, porque se ele entendesse que o querer se manifesta num ouvido que obedece. Irmão, com todo respeito, não adianta você ficar postando no status uma frase que eu preguei. Não adianta de verdade você ficar curtindo um corte da igreja no YouTube. Não adianta de verdade você decorar minhas frases de efeito e sair por aí falando como se fosse um evangelista evangélico brasileiro. Deus não está interessado com quem decorou o sermão. Deus está interessado em quem ouviu e disse: vou viver. Fala alto: eu preciso ser responsável com aquilo que eu ouvi do Senhor. Segundo, eu preciso ser responsável com aquilo que Ele me entregou. Entende? A gente podia ficar fazendo coisas aqui. O que Deus me entregou? E a gente podia ficar olhando para as coisas que Deus entregou para a gente. Isso aqui me deixa em crise. Saúde. Toda pessoa que está ruim de saúde, um dia teve uma saúde boa, não fez nada para manter ela. A gente começa a querer comer bem quando já está com diabetes. Começa a pensar no sal quando já está tomando remédio de pressão. Começa a pensar em fazer algum exercício quando já deu um princípio de infarto. Eu quero, rapaz, tem que acordar para a vida. E o cara está dizendo: Deus vem e me cura. Deus está dizendo: não, o problema aqui não é cura, é responsabilidade. Eu te dei um corpo saudável, você acabou com ele. Eu não tenho coragem de orar para Deus e dizer para Deus: Deus, me emagreça. Eu já sei a resposta. Ele vai dizer: o caminho é o mesmo, meu filho. O mesmo caminho que você fez para perder 95 quilos, está lá. Academia, alface, água. E para largar a fofoca também. É o mesmo caminho: guarda a língua, tardio no falar, cuida da tua vida, não olha para a vida dos outros. Ô glória! Aplauda a direita aí que Deus acertou os 10 aqui. Fala comigo. João 17:12. Olha a oração que Jesus faz. Quando eu leio isso aqui, quando eu li isso agora de tarde, João 17:12, eu fiquei pensando assim, eu falei: caramba, Jesus é o cara mesmo. Achou? Aqui não vai sair, né?
E quando eu estava com eles, protegi-os e defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Jesus está dizendo o seguinte: todo mundo que o Senhor me deu para cuidar, eu cuidei até o final, e agora estou te devolvendo. Agora eu estou te entregando, eu estou voltando para o Senhor, mas eu estou te entregando. E o único que eu perdi, estava perdido. Escolheu se perder, mas quem não era para se perder, te devolvo, porque Jesus carregava consigo que ele precisava ser responsável pelas coisas que Deus confiou a ele. Está comigo? Olha a ideia bíblica, Romanos 14, 12. Romanos 14, 12 é legal. Olha o texto. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo. Fala para esse irmão que está perto de você: para de olhar para a vida dos outros. Abre o seu olho, porque mais cedo ou tarde você vai ter que prestar conta da tua vida para Deus. Mas não vai ficar sem ter que prestar conta. E aí a gente está pensando o quê? O cara religioso está pensando: quando eu chegar lá no altar, no céu, eu vou prestar conta para Deus. Eu chegar no juízo, eu vou prestar conta para Deus. E eu vou dizer: Senhor, não adulterei. Senhor, parabéns. Nada, pô, legal. Senhor, olha, fumei maconha até os 20. Parei. Senhor, não fui alcoólatra. Aí Deus vai olhar e vai assim: pô, legal. Mas, cara, tua família está onde? Seus amigos, seus dons e ministérios, seu tempo. A maioria da gente, esses dias eu vi o John Piper falando, e o John Piper é o cara para provocar a gente. Ele falou: a maior desculpa que a gente poderia dar, que não tem tempo, será derrubada quando chegarmos na eternidade, porque Deus vai olhar e vai mostrar as nossas horas de rede social. Quando a gente chegar no céu e dizer: eu não tive tempo para ler Bíblia, eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para cuidar da minha mulher, eu não tive tempo para olhar meu filho, eu não tive tempo, ele vai chegar e vai dizer: calma aí. E não vai ser nada espiritual, não. Ele só vai chamar um anjo que é ligado em banda larga e vai dizer: chame o anjo do TI. Aí vai perguntar: era iPhone, iOS ou Android? E vai botar tais horas lá. E vai falar: aí, ó, você não tinha tempo? O problema não era tempo, é que você era irresponsável com aquilo que eu tinha confiado a você. Jesus contou uma parábola, a parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Umas 3 considerações cabem ali. A primeira delas é que, quando a gente lê, digo também que o reino dos céus será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou os seus bens. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa pensar numa coisa aqui logo de cara. Olha o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua. O homem de família ali é o próprio Deus, e Deus está olhando para os servos dele e está dizendo: eu vou sair, mas antes de eu sair de cena, eu vou confiar a vocês talentos. Só que a gente fica assim: por que um ganha 5, por que o outro ganha 2, e por que o outro ganha 1? Por que tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos? Não tem a ver com o quanto Deus pode dar, tem a ver com o quanto que a gente pode receber. Por isso que eu comecei essa conversa dizendo que cada homem aguenta a mulher que tem. E cada mulher aguenta o homem que tem, cada pai aguenta os filhos que tem, cada crente aguenta a igreja que tem. Por quê? Porque no fundo Deus sabe a quem dá, e dá segundo capacidade. Deus, não tem um Deus descontrolado, não, distribuindo por distribuir. Não, Deus olha para a gente e fala: você é capaz disso, eu te dou isso. E Deus só vai aumentar a minha medida quando eu aumentar a minha capacidade. O cara que tem 5 no final vai ter 10 e vai receber o 1 do outro. O cara que tem 5 vai terminar com 11. O que aconteceu? Ele ficou tão bom em cuidado que Deus deu para ele, que Deus foi multiplicando. E não é a verdade? Para quem Deus dá dinheiro? Para quem cuida bem. Quem mais cuida, mais tem. Quem mal cuida, logo perde. E uma primeira verdade que está ali é que eu recebo segundo a minha capacidade. Então não tem nada que Deus deu para a tua mão que você não fosse capaz de cuidar. Pastor, por que eu perdi? Irresponsável. Irresponsável em não aprender a lidar com a bênção que Deus te deu. Irresponsável por não parar para ouvir Deus. Irresponsável por não confiar num Deus que deu para você. E é o texto, versículo 14.
O versículo 14 diz assim, ó, olha o versículo 14. 14. Ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes seus bens. Esse Deus ausente, o irresponsável vai dizer: Deus me deu, mas não aparece aqui para sustentar minha família. Deus me deu, mas não aparece aqui para resolver os BO do meu casamento. Deus me deu, mas não aparece aqui para me libertar do vício que eu acostumei meu corpo. Deus me deu e não aparece aqui para salvar esse filho desviado. Só que a ausência de Deus no texto não tem a ver com Deus que abandona, tem a ver com Deus que confia. Então Deus não é um Deus que dá e logo depois aparece e diz: não está cuidando direito, eu vou tomar de você. Não, Deus é um Deus que dá coisas e talentos e família e tempo para você e fica de fora dizendo assim: eu confio em você, garota, cuida disso direito, eu confio em você, rapaz. O que Deus entregou para você? Pergunta para essa pessoa perto de você: o que Deus entregou para você que você está sendo responsável por isso? Concorda que as coisas não vêm? Deus deu para Priscila um marido magro, ela não cuidou, eu fiquei gordo. Pega a foto do meu casamento e você vai ver como Deus deu para ela. Um moreno, bonito, corpo artístico, né? Corpo de palhaço, artístico. Não cuidou direito, não fez comida na hora certa, não alimentou do jeito que tinha que ter. Agora aguenta 170 kg. Semana que vem é ela que prega, hein? Eu tenho que prestar atenção no que eu vou falar aqui. Cara, o que Deus entregou para você? No versículo 25 dessa parábola, o cara que recebeu um talento tem capacidade, mas recebeu um talento para um, ele tinha capacidade para um talento, como os outros também tinham. Ele aparece e devolve o talento e explica por que está devolvendo o talento, como se tivesse assim, está 0 a 0, entende? Ó, o senhor me deu um casamento, eu te devolvo o casamento. Do jeito que veio, eu te devolvi. Continuei casado. Tem um montão de gente assim. Não, graças a Deus, já estamos 30 anos juntos. 30 anos vivendo mal. 30 anos se tolerando. 30 anos não conseguindo botar para frente nada que tenha a ver com casamento e família, invejando o jardim dos vizinhos. E diz: não, eu tive medo de multiplicar, preferi poupar e guardar, e no final da história, está aqui, ó. E Deus, quando olha para isso, Deus sabe que gente que tem medo, e medo aqui é de confiar em quem te confiou. Tu acha de verdade que Deus te deu família para você perder ela? Você acha de verdade que Deus te deu ministério para você não viver ele? Você acha de verdade que Deus te deu capacidade e inteligência para você não desenvolver ela? Você precisa entender que enterrar talentos ou temer não é temer o que Deus me deu, é temer, é desconfiar de quem me confiou. E esse cara agora aparece diante de Deus e diz para Deus: olha, do jeito que você me deu, eu estou te devolvendo. Fala para alguém que está perto de você: do jeito que Deus te deu, não adianta devolver, que ele não aceita. Já parou para pensar que esse cara não perdeu o que tinha, ele só devolveu? Mas Deus não me deu nada na vida que não fosse para multiplicar. Você acha de verdade que Deus me deu a Priscila, uma menina, quando a gente casou? Priscila era menina. Esses dias eu estava assustado com Priscila, eu falei: caraca, a Priscila cresceu demais. Mulher séria, não é mais a mesma mulher. Ah, Deus fez muita obra de Deus na vida da Priscila. Ah, mas eu trabalhei bastante também. Porque Deus me deu uma menina e eu desenvolvi uma pastora. Porque quem sou eu para ser um homem dessa casa e não ser responsável para minha mulher ficar uma mulher melhor? Mas tem um montão de gente que só piora, porque ninguém está assumindo o responsável. Tu acha que Deus te deu? Aí tem agora, a gente está numa fase agora que ninguém quer ter filho. Não, porque criar filho nesse tempo é muito difícil. Só se não tiver um homem na casa. Só se não tiver mulher lá. Agora a maior bênção que você pode dar para uma criança é ter um pai e uma mãe de caráter que está indo para o céu. E a maior bênção que eu posso dar para essa cidade é um filho criado nesses mesmos princípios.
Não, eu estou com medo de ter filho e criar filho nesse mundo. Medo eu teria se eu fosse templo do capeta, mas eu sou templo do Espírito Santo, e quem está em Deus o maligno não toca. E eu estou aqui para influenciar o mundo, rapaz. O cara com medo pega o que Deus deu e enterra, quando Deus está dizendo, não, vai lá e multiplica. Multiplica, porque enquanto você multiplicar o que eu te confiei, meu nome vai ser glorificado em você. E quando você multiplicar o que eu confiei em você, todos vão saber que existe um Deus sobre você, que conduz você, que chamou você, que levantou você e que confirma os passos da onde você pisa. Pastor, minha mulher engravidou. Parabéns, vai ficar mais rico. Pode olhar, vai ganhar mais dinheiro. Pastor, de novo, pode ficar tranquilo, mais dinheiro. Eu ganhei dinheiro, mas como que é isso? Não sei, mas que é. Pergunta para todo mundo. Quando engravidou a primeira vez, pensei que ia morrer. Quando engravidou na segunda, glória a Deus. Hã? Não, aquele que me chamou capacita e resolve tudo que eu tenho que resolver. Agora, quer ouvir uma verdade sobre isso? Eu preciso ser responsável pelas coisas que Deus me entregou. Se você ler essa parábola, no começo da parábola, o nome de Deus ali é um homem de família. Você já leu o final da parábola, quando ele aparece para cobrar do cara que enterrou o que ele confiou a ele? Ele não aparece como homem. Ele não aparece como pai. Sabe como que ele aparece? Hã? Como quem? Senhor. No final da parábola, no versículo 24, a gente não vê um homem, a gente vê o Senhor. Fala para esse irmão que está perto de você, hoje, Deus confia coisas a você como um pai que entesoura nos filhos. Mas se você for irresponsável, um dia, você não vai encontrar com o pai, você vai encontrar com o Senhor, e Ele vai querer que você preste conta de tudo que Ele te deu. O cara está achando, você acha de verdade que Deus vai perguntar para você, cadê a mulher que você caiu em adultério? Deus vai perguntar, cadê o filho que você botou no mundo? Cadê a garota que você foi moleque e abusou e largou para virar lésbica? Você acha de verdade que Deus não vai aparecer nesse contexto e vai falar para você, e as suas relações, e as suas amizades, e as pessoas que saíram da igreja porque tem um fofoqueiro, e as pessoas que foram contaminadas porque você ficou uma vida inteira meio barro e meio tijolo dando mau testemunho? Eu poderia falar de um montão de coisa que Deus entregou para a gente, mas quer que eu fale a última coisa que Deus entregou para a gente, e talvez a principal que você tinha que guardar aqui? Hoje. Deus te entregou hoje. Não quero saber do tom ontem. Ontem eu chorei, ontem perdi, ontem abusou, ontem. Passado, passou. E também não vamos surtar, esquece amanhã. Que tem um montão de gente na galopeira querendo viver o futuro e não entendeu que o futuro é a colheita de hoje. Me responde, o que você fez com o teu hoje? Porque se tu não perdoou hoje, se tu não abraçou hoje, se tu não amou hoje, se tu não trabalhou hoje, se tu não correu atrás hoje, amanhã vai ser ruim demais. Você precisa entender que quando você acordou hoje de manhã, Deus estava dizendo, eu te entrego hoje. O que você vai fazer com ele? Pergunta para esse irmão, o que você fez com o teu hoje? Nada. Nada que presta. Empurrou a barriga com mais um dia. Foi irresponsável com mais um dia. Deixou o teu ontem decidir teu hoje, ou o teu amanhã decidir teu hoje. E está todo mundo preocupado, dizendo o que Deus vai me entregar. Eu não sei, mas agora eu pergunto, hoje. E alguém deve estar pensando assim, geralmente gente irresponsável. Hoje o dia já foi, né? Essa hora? 8h46 da noite? Já foi. Os responsáveis estão dizendo, dá tempo ainda, hein? Dá tempo de eu ir para esse altar e refazer minha vida.
Dá tempo de eu realinhar minha vida, dá tempo de eu pegar um papel e a caneta e fazer um voto com Deus, tomar vergonha na cara e nunca mais voltar para o lugar que eu tinha que sair. Os responsáveis estão ouvindo de Deus. Caramba, Deus está cobrando responsabilidade daquilo que Ele me entregou. Os responsáveis estão doidos para sair daqui e botar em prática o que ouviu de Deus. A pergunta é só essa: o que você fez com o teu hoje? O que você vai fazer com o teu hoje? Pergunta para alguém que está perto de você. E agora? Não, fala alto para ele, grita para ele ouvir. E agora? Duas responsabilidades. Eu preciso ser responsável com o que eu ouvi de Deus. Eu preciso ser responsável com o que Deus me entregou. Duas responsabilidades. Qual o resto do sermão? Duas responsabilidades? Não. Duas responsabilidades, uma posição. É isso, né? Não é uma posição primeiro? Duas responsabilidades, uma posição, uma consequência. Fala alto, duas responsabilidades. Uma posição, uma consequência. Fala alto, eu preciso ser responsável com aquilo que eu ouvi de Deus. Eu preciso ser responsável com aquilo que Deus me entregou. Eu preciso tomar uma posição. Qual é a posição? Você já leu? Quando a identidade do filho pródigo é restaurada? Ela é restaurada quando o mundo dá não para ele. Ele deseja comer de alfarrobeiras, era uma fruta que se dava para porcos. E quando ele deseja comer do que o porco comia, ele pede ao Senhor que lhe dê do que porcos comem. E é bom porque o pastor dos porcos, ou o dono dos porcos, o fazendeiro dos porcos, tinha mais juízo que ele. Porque ele nega para ele, porque é demais até para ele. Ele diz, não, isso aqui não combina com você. Isso aqui é comida para porco, isso aqui não é comida para filho. Isso aqui é comida para porco, isso aqui não é comida para gente. E aí quando ele tem uma visitação da sua identidade, para que eu nasci? Por qual propósito eu fui gerado? Quem é meu pai? Qual é o propósito de Deus ao meu respeito? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Quando ele tem uma clareza de identidade, ele não diz, o anjo do Senhor me levantará. Ele não diz, o profeta me visitará no chiqueiro e profetizará a minha vitória. Ele não diz, estou todo arrepiado, sai da frente, Satanás. Você sabe o que ele diz? Você sabe o que ele diz? Lê aqui. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Não precisa ninguém botar a mão em mim. Eu tenho juízo de volta. Eu sei quem é meu pai e eu vou tomar uma posição. Eu vou me colocar de pé. Pastor, por que ele consegue se colocar de pé? Porque ele lembrou que ele já ouviu a voz de Deus. Você não precisa de mensagem nova, não. É só levantar. Você lembra de um dia que você estava caído e a voz de Deus foi lá e te colocou de pé? Alguém? Você lembra de um dia que você estava deprimido e a voz de Deus te curou? Você lembra de um dia que você estava dizendo, eu não presto para nada, não sirvo para nada, e Deus apareceu e falou alguma coisa para você que fez sentido para a tua alma? Você lembra algum dia que você estava desistindo de tudo e Deus apareceu e disse, mas eu não desisto de você? Alguém lembra disso? A gente não precisa de óleo fresco, a gente só precisa visitar o óleo que já foi derramado sobre nós e lembrar que Deus já falou com a gente e faz sentido se colocar de pé. Ora machure candarabá. Ora candaramaraxure candarabá. Seja, esse ouvido já ouviu Deus. Esse coração já acelerou pela voz do Espírito. Essa alma já foi sacudida pelo poder da eternidade.
Pega essa voz e se coloca de pé. Pega essa mensagem e se erga. Pega essa voz e essa direção e se posicione. Toma posição. Eu acho profético alguém se colocar de pé mesmo. Se você está rindo é porque você está desligado, porque alguém está olhando e está dizendo: eu vou me colocar de pé mesmo. Eu vou ouvir isso em pé, porque de pé eu vou me posicionar, porque eu já sei o caminho do meu lugar restaurado. Você quer ouvir uma verdade? Não adianta ficar de pé se você não quer caminhar. Tem um montão de gente que diz: minha vida está em pé, minha família está de pé. Parado? Conversa fiada. Quem Deus levanta, caminha. Quem Deus levanta, se move. Quem Deus levanta, se põe em movimento. Quem Deus levanta, você olha para a vida dele e você vê que o cara não consegue estar parado. O cara está sonhando de novo. O cara está acreditando de novo. O cara está se movendo de novo. E alguém fala: o que que houve? Ele lembrou quem é o pai dele, se colocou de pé e está caminhando para o lugar da restauração. Essa noite Deus vai erguer pessoas aqui. Essa noite alguém vai se posicionar aqui. Essa noite alguém vai tomar posição em Deus. Eu preciso me tornar responsável por o que eu ouvi de Deus. Eu preciso me tornar responsável pelo que Deus me entregou. Eu preciso de uma posição. Eu preciso me tornar responsável pelas minhas responsabilidades. Fala para alguém que está perto de você: seja responsável com as suas responsabilidades. Quem é casado aqui vai entender o que eu vou falar. Homem. Tua mulher fala cada absurdo para você. Mulher com raiva. Mulher com raiva bate igual minha mãe. Minha mãe nem olhava onde estava batendo. Você que desviava de onde ela estava dando. Não, era uma geração maldosa, aquela velha. Agora escuta isso. Mulher fala cada coisa pra gente, que se você devolvesse na mesma altura que ela falou pra você, você mata ela. Você divorcia no mesmo dia. Deixa ela falar. Ela fala a barbaridade que ela falou, você como homem vai lá e devolve pra tu ver. Não tem mais casamento. Tem uns malucos que quer devolver. Tem uma, falou pra mim, vai ouvir de novo. Tu é homem. Homem aguenta. Casado com Priscila, falava: essa garota está falando tanta besteira para mim, que eu vou tirar uma semana para devolver para ela na mesma altura. O Espírito Santo me visitou e falou assim: tu é homem. Por isso que ela casou com homem. Homem aguenta. Você não é moleque, você não é menino, você é homem. Homem não fica melindrado porque ouviu palavra, falou: eu não sou, azar dela. Já viu o Jó falando para a mulher dele? Jó não diz mulher maluca, ele fala: como doida. Homem sábio. Como doida tu fala. Ele disse: eu não casei com maluca. Você está falando como doida, mas eu não casei com doida. Eu sei que a minha mulher é crente de Deus e eu sou homem suficiente para aguentar e não amaldiçoar a minha casa. Sacode esse homem e fala: tu aguenta. Posição. Agora escuta isso. Assuma duas responsabilidades. Tome uma posição. E se prepare para a consequência. Você quer saber qual é a consequência para quem se responsabiliza? Alguém está comigo? Essa é a parte que você tem que estar animado. Não, eu estou animado. Eu vou rodar aqui, hein? Escuta. Qual é a consequência para quem se responsabiliza? Quanto mais responsável, mais autoridade. Quanto mais responsável, mais autoridade Deus te dá. Você acha de verdade que a autoridade de Deus vem de quem é legal? Não, a autoridade de Deus vem para quem se responsabiliza. Eu já disse isso aqui. Nem sempre eu me movo por amor. Por amor? Só amor? Não. Quantas vezes o amor me faz ser muito responsável? Não estou sentindo,
Não estou nem alegre. Mas eu tenho que olhar e dizer, eu preciso ser responsável. E aí você está olhando e está dizendo, mas a minha filha não faz por mim o que eu queria. O problema é seu, você é pai, responsável. A minha mulher não faz por mim o que eu faço por ela. O problema é seu, responsável. As pessoas ao meu redor não devolvem na mesma moeda o bem que eu faço. Responsável. É você que é salvo, é você que carrega a palavra, é você que tem unção, é você que tem ministério, é você que ouve a voz de Deus, é você que foi chamado. Seja responsável. Aí alguém está olhando para você e está dizendo assim, caramba, mas aí eu fiquei responsável, virei trouxa. Não, estou ganhando autoridade. Todas as vezes que você andar por essa rua, por essa igreja, e achar alguém extremamente responsável, pode cumprimentar, porque você achou alguém com autoridade. Não, as pessoas com autoridade nessa igreja não são as pessoas que têm cargo ministerial. Você acha de verdade que a autoridade aqui é carteirinha de presbítero? É carteirinha de pastor? Não, as pessoas que têm autoridade, que mandam e desmandam nessa igreja, são as pessoas que estão responsabilizadas com ela. Quando a pessoa fala, você ouve. Por quê? Porque ela se responsabilizou por você em algum momento. Fala alto. A consequência é que toda responsabilidade gera autoridade. Deus olha para Noé e fala, Noé, cuida do meu projeto. Noé fala, que projeto? Constrói uma arca para mim. Noé fala, o que é uma arca? Deus fala, eu vou te mostrar como é que é. Corta a madeira, pega prego, bate o prego, cola a madeira uma na outra, e vai. Ele era tão bom em construir a arca, que ele levou 630 anos para ficar com ela pronta. Alguém diz, o dilúvio demorou. Não, Noé demorou para fazer a arca. Quando finalmente a arca está pronta, Deus fala, agora pode chover, porque agora você trabalhou e terminou o meu projeto. 630 anos depois, o cara que nunca tinha construído nada, construiu uma arca que é famosa. Eu não sei o nome do cara que fez o Titanic, eu não sei de verdade o nome de ninguém que fez algum navio ou um barco importante. Mas quando a gente fala de autoridade em embarcação, você tem que encher a boca e dizer, eu sei de um tal de Noé. Eu sei de um tal de Noé que fez uma arca e ela não afundou e a família dele ficou guardada em Deus, porque um dia ele se responsabilizou por um projeto que Deus deu para ele. Segura na mão de alguém que está perto de você e fala para ele, Deus está te entregando projetos essa noite. Projetos que você não tem capacidade para fazer. Projetos que você não é capaz de cuidar. Mas se você se responsabilizar pela voz que está ouvindo, os dias maus virão, mas você e sua casa estarão guardadas pela autoridade daquilo que você se responsabilizou em Deus. Noé, cuida do meu projeto, Noé. Se responsabiliza pelo meu projeto e eu vou te dar autoridade. Deus aparece e diz, José, Zezinho, cuida dos meus sonhos. Você é responsável para ouvir sonhos? Ele diz, pode mandar. Aí Deus vai lá e conta sonhos para ele. Ele ouve sonhos, é muito menino ainda, começa a contar os sonhos e logo alguém começa a zombar dele. Mas ele é tão bom em sonho que ele ganha o apelido de sonhador mor, o chefe dos sonhadores. Pelos sonhos ele é preso, não murmura. Pelos sonhos ele é vendido, não murmura. Pelos sonhos ele vai parar numa cisterna, não murmura. Pelos sonhos ele vai ficar esquecido, não murmura. E alguém está dizendo, mas por que José não se revolta? Já que ele sonhou e o sonho dele só coloca ele em furada. Responsabilidade. A responsabilidade de Deus pode me levar para lugares loucos. Mas fica tranquilo, você precisa ouvir o final da história. José vai cuidando dos sonhos de Deus, ele fica tão bom em cuidar dos sonhos de Deus que um dia ele fala do sonho do padeiro, no outro dia ele fala do sonho do copeiro, mas chega um dia que ele vai ter que interpretar o sonho do faraó. E ele fala para o faraó, essas 7 vacas magras são tempos ruins, mas essas 7 vacas gordas são tempos bons. Se eu fosse o senhor, achava alguém que tem o Espírito de Deus. Se eu fosse o senhor, achava alguém que cuida e se responsabiliza com as coisas que Deus entrega aos homens. E se o senhor achar alguém assim, esse alguém vai administrar as coisas do Senhor e o Senhor vai sair dessas vacas magras mais rico do que nunca. Faraó olha para ele e fala assim, eu não sei quem é bom em administração, mas eu sei quem é bom em cuidar das coisas que Deus entrega. Eu não sei se você sabe, mas em todo o estado do Brasil tem um governador.
Mas até José, governador, nem existia. Faraó teve que criar um cargo para botar alguém que se responsabilizou por aquilo que Deus entrega. Está comigo ainda ou não? Levanta a mão se você acredita em profecia. Mas se você acredita muito, levanta as duas. Deus vai te dar sonhos absurdos. E não adianta contar para pai e mãe, porque tem sonho que ninguém acredita. Mas se você for responsável com cada sonho que Deus está te dando, o tempo vai passar e Deus vai criar caminhos inéditos e vai te envolver com a autoridade que só o céu pode dar para alguém. Moisés, cuida do meu projeto, Moisés. Qual o nome do projeto? Libertação. O primeiro dirigente de culto de libertação foi Moisés. Deus chamou Moisés e Moisés tinha uma banda. A irmã dele tocava pandeiro, Miriam. Uma piada que não rendeu. E Moisés era um pregador gago. Então Moisés diz, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Ele falou assim, não, eu não estou procurando gente que fala bem. Não. Eu também não sei abrir mar vermelho. Deus diz, eu também não estou precisando de alguém que abra portas. Não. Eu não sei praguejar o Egito. Não, não estou precisando também de gente que pragueja o Egito. Não. Você só está procurando, Senhor. Eu estou procurando gente que fica responsável com aquilo que ouve e com aquilo que eu entrego. Moisés fala, não, dá para me ser responsável com aquilo que eu ouço. O senhor fala, eu falo igualzinho. Tudo que o senhor falar para mim, eu falo. E olha, o que o senhor me entregar, eu cuido. Ele falou, opa, gostei de você. Um belo dia ele está saindo do Egito, já abastecido, rico. Todo mundo indo embora com ele, cantando o hino da libertação. E de repente na frente dele o mar. O mar está lá e ele diz, vamos morrer. E começa a orar. E quando ele está orando, o Espírito Santo, oh Deus, não sei quem foi, mas é a mesma coisa. Um virou para ele e disse, está orando por quê? Você não precisa orar. Você não se responsabilizou pelo meu projeto? Então agora você tem autoridade. Toca nas águas. A Bíblia diz que ele toca nas águas, a autoridade se manifesta, o mar se abre e ele começa a passar. Eu não sei o que está na tua frente hoje, fazendo graça com a tua cara e dizendo que você não vai passar porque não tem caminho para você. Mas se você bancar o que Deus está mandando você se responsabilizar, você pode parar de orar ainda hoje, não precisa orar mais não. É só ser responsável com aquilo que Deus te deu, que não vai ficar mar na tua frente. Deus vai abrir os mares, você vai passar e você vai cantar do outro lado. Só o Senhor é Deus. Eu pensava em Pedro essa tarde. Pedro é muito ruim. Já parou para pensar que as 3 pescarias, a gente fala que Pedro era pescador, mas toda vez que Pedro tentou pescar sem Jesus, quebrou a cara. Em Lucas 5, ele passou uma noite inteira e não pegou um peixe. Quando Jesus ressuscita e encontra com ele, ele está pescando também e não pegou nada. O cara não tinha vocação para ser pescador de peixe. Toda vez que ele tentou fazer alguma coisa sem Jesus, não dava certo. Você pode vir aqui na igreja e dizer, caramba, fui lá, ouvi o pastor pregando no pastoral, prega demais. Prego não, é que eu estou com ele. Você está aqui agora dizendo, meu Deus está falando comigo. Da onde vem essa mensagem? Sabe não? É o noivo que fala com o amigo do noivo para falar com a noiva. É ele. É que você nunca me viu sem ele, porque se você me visse sem ele, você ia descobrir que eu não pesco nada. É o Pedro que tentou pescar, e as 3 vezes que ele pesca e dá certo, tinha um fator surpresa, Jesus no barco. A pesca maravilhosa, Jesus fala, lança a rede, ele diz, sobre a sua palavra lançarei a rede. No outro dia ele diz, não tem como pagar os impostos. Jesus falou, vai lá, lança o anzol aqui atrás. Ele pega um peixe com 2 moedas. No final da história ele vai pescar 153 grandes peixes, depois que Jesus fala, lança do lado direito. Mas Jesus falou para esse Pedro, e o Pedro era estragado de tudo. Pedro não sabe pescar. Na casa do Pedro tem gente doente, sabia? A sogra do Pedro vivia doente. Pedro é o tipo de gente que fere gente. Se ele tivesse meia chance, ele ia para o culto, mas andava armado. Eu conheço alguns aqui. Mas se Jesus salvou Pedro, vai salvar você também. Pedro é o tipo de gente que fere gente. Pedro é o tipo de gente que traz Jesus. Sabe qual é a loucura? É o que a gente lê.
Quando a gente chega em João 21:17, Jesus olha para o Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Parece que Jesus surtou. O cara que tem gente doente em casa, o cara que não consegue uma pescaria sem ele, o cara que fere gente, o cara que trai ele. Jesus olha para ele e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Você quer saber o que Jesus está fazendo com esse cara? Assuma a responsabilidade. Tome uma posição. Assuma uma responsabilidade. Você já leu Atos 2:41? Atos 2:41 é legal, porque Jesus disse para Pedro que não era nem para ele sair de Jerusalém, porque ele tinha uma cabeça tão ruim, que ele só podia sair de Jerusalém quando o Espírito Santo mudasse a cabeça dele. Aí quando o Espírito Santo entrou na cabeça do Pedro, foi um culto dos bêbados. Já foi em culto de bêbado, não? De vez em quando, quinta-feira agora teve um culto de bêbado lá em casa. Você não pode participar de um culto daquele não. Aquilo ali é culto de cachaceiro. Não, ali, se alguém está de fora e vê aquele culto e dizer, o pessoal está doidão. O nego falava em língua estranha, ria, um culto esquisito, culto de bêbado. Era uma coisa esquisita. Quem estava lá falou: caramba, esse pessoal está chapado. Meu irmão, não sei como é que foi não, mas eu sei que quando o Espírito Santo desceu sobre todos em Atos dos Apóstolos, a turma ficou tão chapada de Deus, mas tão chapada, que quem passava do lado de fora dizia: caramba, esse pessoal tão cedo já está bêbado. Pedro era sanguíneo, você lembra disso? Pedro era aquele cara que era hemorrágico, né? Pedro era aquele cara brabo. Quando Pedro ouviu o sussurro, bêbado o quê? Vocês estão dizendo que a gente está bêbado? A gente bêbado? Eu fico imaginando Pedro levantando e os 11 dizendo: vai não, cara. Pô, larga de ser do tumulto, cara. Fico imaginando Pedro assim, ó: calma aí que eu vou falar com essa gente. E todo mundo olhando e dizendo: meu Deus, lá vai Pedro brigar de novo. Só que eles esqueceram de um detalhe. Quem assume responsabilidade é revestido de autoridade. O Pedrão aparece e diz: o que vocês estão vendo aqui não é feito de vinho, de cachaça. O que vocês estão vendo aqui é alguém que está sendo embriagado pelo Espírito, porque em nós se cumpre a profecia do Joel, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aí ele olha e fala para aquela geração o seguinte: o que eu estou sentindo, a terra não explica, mas não é só meu. Se vocês quiserem, tem para vocês também. Eu fico imaginando Pedro olhando para o cara que já tomou um copo com ele e dizendo: não, hoje não é isso aqui não, chapa de Jesus, chapa do Espírito Santo. Aí você está falando assim: não, pastor, o senhor está inventando história, você nunca leu não? Não vos embriagueis do vinho onde há contenda, mas vos embriagueis do Espírito. Eu imagino Pedro dizendo: ei, vamos ficar chapado de Deus. Chapa aí, chapa aí, chapa aí, chapa aí, chapa aí. Isso, chapa mais um pouco no Espírito. Isso, fica mais doidão na palavra. Isso, Ramacandaramarachurecandarabá. Alaia sede coracandarabá. Imagina isso aqui, todo mundo doidão. Eu lá quero ser normal. Eu sou um pecador que o Espírito Santo habita, rapaz. Eu já não sou normal faz tempo. Arama, Roconderemaia, Eremara, Churecandarabá, Alaia, Cid Coracandarabá. Espírito de Deus, eu te amo. Eu te amo. Deus vai dar autoridade para aqueles que se responsabilizarem. Você precisa ser responsável pelo fogo que você carrega, meu amigo. Se Jesus te batizou com o Espírito Santo, você precisa usar a língua que Ele te deu, você precisa usar o dom que Ele te deu, você precisa ser responsável com esse negócio, hein? Esse negócio de ser batizado com o Espírito Santo, vir para o culto e não falar em língua estranha, tem alguma coisa errada. Deus me livre. Oramacandarama. Ô Pedro, cuida das minhas ovelhas. O Pedro cuidou das ovelhas. É o texto aqui, ó. O Pedro vai lá, Pedro nunca pescou e deu certo, mas Jesus olhou para ele no dia da pescaria e disse assim: você vai ser pescador de homens.
Andou 3 anos e meio com Jesus e não pescou nada. 3 anos e meio e não pescou nada. Pelo contrário, só foi fazendo besteira. Feriu gente, negou Jesus, traiu Jesus, abandonou Jesus. Agora Jesus olha para ele e fala, assuma uma responsabilidade. Cara, imagina quem viu Pedro sendo escolhido dizendo, pô, logo ele. Pô, o cara andava armado no teu culto. Esse cara feria gente em teu nome. Esse cara te negou, dizendo que não negaria e negou. Tem certeza que o senhor vai botar a responsabilidade nele? Aí o Pedro agora aparece diante de uma multidão e diz, o Jesus que entrou na minha vida e me encheu do Espírito é poderoso para mudar a vida de vocês também. Aí olha o versículo. Olha o versículo. Olha o versículo. Cadê? Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Ah, irmão. Atos 2, neném. Ah, Jesus, toca neles. Isso. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. Tá, vamos fazer conta. Primeira mensagem, que inveja. Primeiro sermão, ele prega e a turma já pede batismo. Então imagina aqui, quem quer aceitar Jesus? Eu, batiza. Eu também. Chegou uma hora que a mão cansou. Porque batizar 10 dá trabalho. A gente vai batizar 18 mês que vem. 18. Já fez a conta de quantos aceitaram e batizaram? 3.000 pessoas. Segura na mão desse irmão e fala para ele, eu quero te ver bêbado assim. Eu quero te ver pregar bêbado assim. Sacode ele e fala, eu quero te ver tão chapado de Deus, que 3.000 pecadores do Chavante, Nova Aurora, Babi, Heliópolis, Itaipu, eu tô vendo você entrar por aí, e eles falam, eu quero Jesus que você carrega. Pedro cuidou do projeto de Deus e Deus deu para ele autoridade. 2 responsabilidades. Um posicionamento. Uma consequência. Se responsabiliza por que você ouviu. Se responsabiliza por aquilo que eu te entreguei. Se posicione. E você vai colher autoridade sobre tudo que você se responsabiliza. Agora, você acha de verdade que eu estou aqui para falar de José, de Pedro, de Moisés? Coloca Filipenses 2,5 aí para mim. Deus olhou e disse, eu estou com um problema sério chamado pecado. É pior que câncer, é pior que AIDS. Pecado é o tipo de coisa que me provoca ira, não tem como mudar a vida de ninguém. Aí Deus olha e fala assim, eu tentei Moisés, mas Moisés é pecador. Eu tentei Adão, mas Adão é pecador. Eu tentei Abel, mas Abel foi morto, também é pecador. Eu tentei Davi, segundo o meu coração. Adulterou, matou e não dá. Aí chegou uma hora que Deus olhou e falou assim, quem pode fazer um negócio desse? Eu preciso de alguém aqui do céu que assuma um projeto para mim. Eu preciso de alguém aqui no céu que se responsabilize por alguma coisa. O quê? Morrer por gente que não presta. O quê? Morrer por gente que não vale nada. O quê? Restaurar filhos e filhas que são meus, mas estão perdidos nas trevas e na escuridão do pecado. É nesse contexto que Jesus se levanta e diz, eis-me aqui. Envia-me a mim, porque eu me responsabilizo pela maior responsabilidade que ninguém pode se responsabilizar. Salvar quem não pode ser salvo. Achar os perdidos. Restaurar os quebrados. Não é disso que ele disse, que o Espírito do Senhor o ungiu para pregar, para curar, para trazer riqueza ao pobre. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumiu plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Fala, um Deus virou carne. Um Deus sangrou. Um Deus apanhou. Um Deus chorou.
Um Deus morreu. Um Deus foi para o inferno. Você entende que os nossos pecados levaram Jesus para o inferno? Ué. Se uma pessoa que morre no pecado vai para o inferno, imagina alguém que vai com todos os pecados. Só que a morte não pode segurar alguém que se responsabiliza tanto, né? Porque quanto maior a responsabilidade, 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se. Era Deus, virou gente. Na hora de nascer, vai para uma manjedoura. Bebê perseguido para no Egito. Na hora de crescer, é no cafundó do Judas de Nazaré. Quando aparece, não aparece com carruagem, aparece com roupa rota, pele queimada pelo sol da Judéia e pés empoeirados pelo deserto. Quem olha para ele, diz a Bíblia, que não vê formosura, está estragado pela vida dura de ajudante do pai na carpintaria. Mas ele se entrega em obediência. Você entende que ele não precisava se entregar? Você entende que era um levantar de mãos e todo mundo que o machucava caía e morria? Você entende que nele carregava o poder do próprio Deus e que ele não precisava sofrer e sangrar por ninguém, mas ele está cheio de obediência, responsabilidade. Eu morro, mas não deixo a responsabilidade. Eu sofro, mas não... E ele foi até a morte, morte de cruz. Eu não sei se tem alguém que se anima com isso, mas eu vou dar muito glória ao meu Jesus hoje, porque eu celebro ele com todas as minhas forças. Eu não sei se alguém consegue levantar a mão para dar glória numa hora dessa. Eu não sei se alguém consegue ficar de pé para dar glória numa hora dessa. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei se você vai ficar de pé, se você vai aplaudir, se você vai dar glória. Mas coloca o versículo 9, por favor. Olha o versículo 9, por favor. Olha o versículo 9. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira. A mais elevada posição. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Eu não sei se você consegue gritar esse nome que está acima de todo nome. Eu não sei se você consegue falar esse nome com alegria. Eu não sei se você consegue dar um brado com gozo. Mas esse nome tem autoridade e os demônios se sujeitam. Esse nome tem autoridade e as doenças são curadas. Levanta sua mão mais alto que você puder e grita Jesus. Mais alto, Jesus. Mais alto, Jesus. 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 Jesus.